exemplo, a partir dos 40 anos, como a testosterona vai diminuindo, ela começa já a sentir alguns sintomas. Por exemplo, diminuir do desejo, ela pode começar a diminuir a lubrificação vaginal, né? Começa a ter menos disposição que ela tinha antes, né? Pode começar a ter dores de cabeça, ser confundidas com enxaqueca. Algumas começam a desenvolver dores no corpo, que pode ser muito confundido com uma doença chamada fibromialgia. Pode alterar o humor, então algumas começam a ficar depressivas ou ansiosas. Então, esses sintomas vão surgindo. Quando chegar em torno de 50, isso vai aumentando de intensidade, sintomas vão aumentando de intensidade com os anos, porque a diminuição vai literalmente diminuindo cada vez mais. Quando chega aos 50 anos, a progesterona que vai diminuindo. Aí começa o quê? Alterar mais o humor dela. Então, sintomas de depressão, tristeza sem explicação e alteração da menstruação. Então, antes da menstruação da mulher que vinha todo mês, começa a falhar. Então, ela começa, às vezes, vir 2 vezes no mês, ou ela começa a pular mês, né? E isso vai se intensificando e aí começa a falhar e aumentar esse intervalo de falha na mulher. E quando chega aos 55, ela para literalmente de menstruar e aí começa a afetar mais a questão corporal. Então, ela vai percebendo que a pele dela vai ficando mais seca, menos aquela rigidez natural, né, que dá aquele embelezamento, o cabelo fica mais quebradiço. Então a gente até fala assim que é o hormônio da beleza, né, o estradiol, porque realmente tem muito aspecto nisso. Então, e depois a longo prazo ela vai sofrendo questões de assim, fraqueza muscular, vai perdendo massa muscular, vai ficando com o osso mais frágil, então ela começa a ficar um risco maior de desenvolver osteoporose, né? E infelizmente possíveis complicações disso, que são fraturas, começa a ter pressão alta, aumenta risco cardíaco, então uma série de problemas. Então, isso começa lá atrás, né? A partir dos 40. Existem mulheres que podem acontecer isso antes. Por quê? Porque se ela tomar anticoncepcional, principalmente oral, pode provocar isso. O anticoncepcional, ele faz com que iniba a produção hormonal própria da mulher. Entendeu? E isso pode afetar a libido dela, inclusive. Então, tem muitas mulheres que quando começam a tomar anticoncepcional, ela fica sem libido, não tem mais desejo, isso acontece. Ou também a menopausa precoce, tem as mulheres que elas começam a falhar a produção de hormônios dela antes dos 40. Né? Então, existem situações que sim, podem acontecer antes dos 40. Eu sei que é muita informação, Não, né? mas assim, daí a gente vai ligando uma coisa na outra e vai saindo papo, é legal.